Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E a análise de hoje é sobre o livro A Energia do Silêncio, do autor Hopper. Um assunto bem interessante, mas que muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, né? Nós queremos falar, falar, falar e escutar. Será que nós queremos fazer? Não é muito comum, né? Então esse livro ele não é muito famoso, mas é um livro bem interessante, a partir de um audiobook que eu escutei. Vou fazer alguns comentários aqui sobre essa obra. Então essa obra ela foi 8 anos, ela demorou para ser feita pelo autor, pelo Hopper, e ele diz que foi muito importante ele não falar para ninguém sobre o livro, sobre o que ele queria escrever, porque caso contrário ele geraria nas pessoas uma expectativa, e essa expectativa geraria uma energia que não iria ajudar, né? De desconfiança, de uma expectativa, que poderia gerar uma frustração se ele não escrevesse. Imagina se ele falasse isso durante 8 anos, ele estaria sob essa energia que ele chama de energia de realização, que quando algo não é feito, não se deve falar para ninguém, porque essa energia de realização ela vai se consumindo, né? Mas o que seria o silêncio, né? A definição de silêncio é a abstenção voluntária, de não falar algo, né? Guardar segredo, é a interrupção sobre alguma coisa. Essa é a definição que nós temos sobre silêncio que o livro traz, né? Então, ele começa introduzindo o livro, nos relembrando de que quem de nós nunca falou algo, nunca reproduziu algo, nunca escutou algo que era uma mentira, que a gente levou, passou para frente, né? Então isso é uma reflexão, esse livro, muito interessante. Então no primeiro capítulo ele vai associar a questão de chutar uma bola. Então chutar a bola no futebol, né? Nós sabemos que se a gente chutar a bola, se não houver nenhum obstáculo para a bola vai parar em algum momento, né? Não há algum obstáculo, não há atrito, não há resistência do ar, e pelos passes e chutes é preciso ter um outro para passar a bola, para a bola ir adiante, percorrer o campo adversário. Então, nessas reflexões aqui, a palavra vai ser como uma bola chutada. Nós podemos chutar ela a esmo, sem noção nenhuma, ou utilizar desse chute quando a gente precisar. É um livro sobre silêncio, né? Mas é um livro que propõe a fala quando necessário, né? Mas o silêncio em algumas situações que nós vamos ver aqui mais adiante. Então, quantos de nós fazemos, né, os passos errados em momentos errados, né? Que são os argumentos inúteis que ele fala, né? Quando é um segredo, nós não podemos externar esse segredo para as outras pessoas, porque, segundo ele, essa energia da realização vai se perdendo. Não é uma coisa mística, né? Porque nós temos no cérebro hoje em dia, a neurociência dentro da neuroplasticidade cerebral, é que quando tu fala alguma coisa, mesmo que tu não fez ela, o teu cérebro vai gerar as redes neurais, emitindo a sensação de que tu fez aquilo. E se tu não fez, o teu cérebro vai achar que tu fez, porque o cérebro ele não associa a questão do não. Se tu disser que tu saiu hoje à tarde e não saiu à tarde, amanhã o teu cérebro vai contar como que tu saiu à tarde. Que se tu fez exercícios físicos hoje e não fez, teu cérebro vai contar que fez, né? Então, à medida que você vai falando, ele vai gravando isso, né? E quando se fala, por exemplo, sobre pessoas, vai falar sobre o fulano de tal. O fulano de tal não está presente. É uma hora errada de falar sobre ele, né? Não se deve falar dele quando ele não está. É um ato impensado, um ato errado, principalmente falar coisas ruins, né? E aí quando se fala de alguém e nós nos omitimos e não
falamos nada sobre aquilo, nós estamos errando também, né? Porque nós devemos parar com aquele elo de falar da pessoa assim que ela esteja, porque isso vai gerar coisas ruins, pode gerar injustiças, né? Pode gerar omissões que não vão ajudar em nada, né? E outra, interpretações equivocadas, porque as pessoas podem falar sobre as outras segundo as interpretações que elas têm, né? Então, quantos de nós interpretamos errado as coisas? Então, é algo que não se deve fazer, né? Então, como eu disse antes, essa fala sem troca com alguém, né? Quando você fala e a pessoa não está nem aí, né? Ou quando você fala, pior ainda, quando você fala para uma pessoa que tem a energia negativa do pessimismo, e você fala de algo que você não realizou, essa energia do pessimismo vai te roubar essa energia de realização, porque ela vai te botar para baixo, né? E quando a pessoa não compartilha os seus pensamentos, né, é menos danoso do que o pensamento negativo, só que também não vai te agregar em nada. Então, falar para pessoas que possam compartilhar das tuas ideias, te sugerir melhorias e te ajudar na construção da tua realização, também isso sim é bom. Ganha energia de realização. Daí você pega, compartilha com outra pessoa e você tem a sua energia de realização mais ampliada, né? Você se motiva, tem mais otimismo em fazer algo. Mas essas pessoas otimistas, elas são muito poucas, elas são raras, né? Essas pessoas que te ajudam a construir algo melhor, né? Então, com essa sim, se deve falar alguma coisa, né? Mas não falar demais. Nós não podemos falar demais, porque as pessoas que falam demais, elas não têm credibilidade, né? Ao observar políticos que falam demais, a sociedade fala demais, você não ouve quando a pessoa fala demais, perde a credibilidade, principalmente quando não faz, né? Só fala e não faz. Então, se fala mal das outras pessoas, pior ainda, né? Porque se fala mal de uma pessoa, vai falar mal de outra. Então, isso é uma perda de energia, um desperdício de tempo muito grande, né? É como o telefone sem fio. Certamente você já brincou do telefone sem fio na escola ou em algum dia da sua vida, né? Se eu falar de um bobo, né? Aqui, alguns vão interpretar como um personagem engraçado ou outro como idiota, né? Então, vai depender muito da interpretação de quem ouve, né, o telefone sem fio. Então, uma história contada por 10 personagens diferentes vai chegar no final a algo bem diferente, né? Algo bem diferente. Então, se deve analisar o que é boato, o que é verdade, o que é opinião pessoal, né? Por isso, uma grande dificuldade dentro da ciência, de interpretar a ciência, porque a ciência tem um método científico, né? Não é uma opinião, não é minha opinião, não é a opinião do outro, né? A ciência é um grupo de conhecimentos, né, pautados dentro de uma metodologia e dentro de uma investigação, né, que não é fácil se chegar àquilo, que dá trabalho chegar numa conclusão científica, né, numa investigação científica. Vacinas, tomar uma vacina, né, exige um conhecimento científico por trás, histórico, dos desenvolvimentos dela e como ela é feita para chegar numa conclusão. Então, se deve tomar muito cuidado com o que se ouve, o que se reproduz, né? Então, o que é o exercício do silêncio? Até agora falamos sobre o silêncio, quando ele é importante, mas como exercitar ele. Então, Albert Einstein tem uma equação interessante que é A igual a X mais Y mais Z. Eu explico o que isso significa. A é o sucesso, tá? X é o trabalho, Y é o lazer e Z, boca fechada, né? Então, obviamente que o Einstein não ficava com a boca fechada quando ele falava da ciência, né? Mas ele falava quando era necessário, né? E coisas úteis, né? Então, se nós fizermos um exercício de falar
só coisas úteis com as pessoas, eu já fiz esse exercício, a gente, 90% do que a gente conversa no dia a dia, a gente vai deixar de lado. E 10% a gente vai falar de coisas produtivas, coisas positivas, né? Contar algo que deu certo, alguma experiência que já aconteceu e deu certo, né? E eliminar notícias falsas, julgamentos, né? Que quem mais fala, mais revela sobre si e mais fácil de errar, né? O falador passa mal, né? Como se diz, né? Quem fala muito erra mais, né? Então são alguns requisitos, assim, a probabilidade de que aconteça, obviamente isso não é sempre, né? Pode falar bastante, mas falar sobre algo importante. Então, ser discreto, falar pouco e ser confiante são características bem importantes para exercitar essa energia do silêncio, né? Não se preocupar em convencer o outro, né? Não ter essa preocupação em convencer o outro, né? O sábio não diz tudo o que pensa, mas pensa em tudo que fala. Então isso é muito importante, refletir sobre o que se fala, né? E se falando, se tratando da fala aqui, a fala libera endorfina, né? A endorfina da realização, que quando a gente fala em algo e o cérebro produz essa endorfina. Então, quando nós produzimos ela, o cérebro acata como se aquilo fosse realidade, é algo científico, é um conhecimento científico que ocorre, né? Então, o silêncio é tão importante quanto a fala, né? Nós temos vários cursos sobre falar bem, dicção e oratória, mas nós não temos cursos de ouvir, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, nós devemos nos preocupar 2 vezes mais do que a gente ouve, do que com a gente fala, porque aquilo que a gente ouve, a análise daquilo que a gente ouve, é o que a gente vai falar. Então, falar mal do outro gera uma energia destruidora. Não se deve fazer em hipótese nenhuma isso. O que a gente suspeita sobre o outro também deve ser deixado de lado, se a gente não tem certeza do que se é verdade, né? Não merece comentários, a não ser se forem coisas boas, coisas que gerem paz, né? E a gente, quando fala algo que gera paz, com calma e tranquilidade, que gera prosperidade, então essas falas alimentam coisas boas na nossa psicosfera, aquilo que a gente irradia. E se a gente ouvir coisas ruins, que a gente seja o último elo disso, desse achismo, dessas suposições, né? Que nem uma piscina, a piscina está vazia, e aí o que a gente quer botar na piscina? Que a gente quer botar água ou entulho? A gente vai dar um mergulho nela depois. A nossa mente é assim, a nossa mente é como uma piscina. A gente vai dar um mergulho na piscina e o que a gente quer ter lá? Entulhos ou água? Então, uma reflexão aí bem interessante. Mas o que a gente não deve deixar nunca de falar é quando não podemos ser uma injustiça e em caso de uma omissão, de falar mal de alguém e a gente saber que aquela pessoa não é verdade, a gente deixar que aquilo passe, assim, uma injustiça, né? Não podemos nos calar nesse momento, né? E se impor numa posição assertiva, que é não criticar, não julgar, não brigar com o outro, mas sim colocar a sua opinião, colocar que aquilo está errado, né? É importante quando algo está errado e você tem certeza. Então, nós devemos alimentar coisas boas, né? Alimentar coisas boas vai nos gerar coisas boas também. Muito importante também não se autoelogiar, né? A gente vê, certamente você também, pessoas que se autoelogiam. Que eu sou maravilhoso, porque eu fiz a melhor palestra, porque eu fiz o melhor texto, né? Então, o autoelogio não soa bem, né? Isso é falar desnecessariamente. O elogio vem dos outros, do outro que lê o teu trabalho
e muitas vezes faz uma crítica construtiva e aquilo vai aprimorar o teu trabalho. Mas a questão do elogio você não deve fazer. Ouvir antes de falar também é importante, né? Dar tempo para a pessoa falar e não julgar ela enquanto você está ouvindo. Ouvir, prestar atenção para você poder analisar, né? E utilizar argumentos do que ela usa na sua fala, usar esses argumentos para usar nas tuas falas trechos que ela falou para que você demonstre que você escutou ela. Então a sabedoria mostra que se mostra no que falamos, né? O que falamos mostra a nossa sabedoria, né? E é necessário manter uma ação coerente com os nossos atos, né? Não repetindo o mal, não sendo veículo, não sendo instrumento de injustiças, né? Cuidar com os invejosos, né? Que os invejosos só estragam essas energias de realização. Isso nós vamos ter que observar nas pessoas, quem elas são. A língua é um instrumento muito fatal que nós temos, porque ela, quanto mais nós usamos, mais ela fica afiada, né? É um instrumento pode ser muito produtivo, mas pode ser muito perigoso também.